Senhores? Vamos lá, pessoal? Desligado, né? Ou não? Senhores, prosseguindo aqui, ainda nossa teoria geral da prova, limitação na produção da prova, tá bom? Pessoal, a regra é o seguinte, a regra é que nessa atividade de convencer o juiz, como é que você convence o juiz? Através dos elementos de prova, ó. Como é que eu convenço o juiz? Através dos elementos de prova, tá? O depoimento de uma testemunha, por exemplo, é um elemento de prova, que tem como fonte de prova o ser humano, a testemunha. O conteúdo de um documento é o elemento de prova. Tá certo? Nessa produção de prova, a regra é que as partes tenham liberdade. Tá certo? A regra é que a acusação tenha liberdade para produzir sua prova. O réu, através da sua defesa, tenha liberdade para produzir sua prova. Agora, essa liberdade, pessoal, ela não pode ser de forma absoluta. Tá? Por exemplo, pode o Ministério Público determinar a tortura do sujeito para que ele confesse o crime? A confissão é um elemento de prova. Tá certo? Então, em regra, coloca aí, em regra, as partes possuem liberdade para produzir a prova. Ok? Desde que, coloca vírgula, desde que respeite a moralidade, vírgula, boas maneiras, né, que uns falam bons costumes, boas maneiras, desde que respeite a moralidade, boas maneiras, dignidade da pessoa humana, e não ultrapassem os limites estipulados pela lei ou jurisprudência. Tá? Senhores, pronto. No que tange à produção de prova, as partes são livres, têm liberdades. Porém, essa liberdade não é absoluta. Essa liberdade tem algum regramento. Não pode o Ministério Público determinar uma tortura, determinar uma invasão de domicílio sem ordem judicial, porque essa liberdade não é absoluta. Beleza? Em cima dessa não absoluta, desses limites, que nós estudaremos, então, limitação na produção da prova. Vamos lá. Estado civil das pessoas. Estado civil das pessoas. Dois pontos, coloca aí, ó. Deverá obedecer às disposições, da lei civil. Deverá obedecer às disposições da lei civil. Tá?
nós falamos em esferas. Tá? Nós temos, no ordenamento jurídico, ou na prestação do serviço jurisdicional, né, nós temos várias esferas. Nós temos a esfera criminal, nós temos a esfera trabalhista, nós temos a esfera civil, nós temos a esfera de família, nós temos a esfera eleitoral, nós temos outras esferas, por exemplo, administrativo, não é isso? O que interessa para nós é essa aqui, ó, esfera criminal. Na esfera criminal, o que vigora é a liberdade na produção da prova. Tá certo? Só que essa liberdade, ela tem o freio de mão puxado quando ela se depara com isso aqui, ó, estado civil das pessoas. O que é estado civil das pessoas? Solteiro, casado, viúvo. Não é isso? Ora, não tem como o promotor, a promotora, o advogado, o juiz, querer fugir, com base na liberdade, provar de qualquer jeito que o sujeito não é casado. Se ele tem a certidão de casamento. Ah, mas não vive junto. Dane-se. Para o processo penal isso é relevante. Porque no que tange o estado civil das pessoas, o pessoal do crime, quem atua no criminal, a lei está dizendo, para vocês, promotor criminal, juiz criminal, advogado criminal, vocês não têm liberdade quando se tratar de estado civil das pessoas, porque vocês estão adstrito, restrito no que a lei civil determina. A lei civil determina que a situação de casado se prova não com testemunha, mas se prova com certidão de casamento. A lei civil determina que a situação de maioridade ou menoridade se comprova através de documento. É isso que é a limitação quanto ao estado civil das pessoas. Mas o que tem isso a ver com o direito penal e processo penal? Tudo a ver. Tudo a ver. Ó. Se o sujeito fala, o réu fala, que ele é sobrinho da vítima, que eles vivem sob o mesmo teto, e a vítima não é maior de 60, e o crime é de furto, o juiz para na hora o processo. Ah, então se é sobrinho dele, é. E por que não consta aqui no seu documento? Ah, não consta, doutor, porque eu não sou registrado aí no nome do meu pai, mas o meu pai é irmão dele. O juiz fala, promotor, vai ter que parar o processo aqui. Pode fazer a paternidade dele lá no civil, porque se provar que realmente é sobrinho e tio aqui, ó, e se o tio não representou, o tio está falando que não quer que tenha o processo, escusa absolutória relativa. Precisa de representação. Tem que absolver, tem que arquivar o processo. Promotor, não, mas pô, tem testemunha aí e tal. Não. Se realmente comprovar que eles são parentes nesse grau aí, ó, vai gerar um impacto no direito penal. Então, é a primeira restrição quanto à liberdade de produção de provas. Beleza? Vedação da prova ilícita. É a outra limitação à liberdade de produção de prova. É a que mais cobra em concurso, tá, pessoal? Dessas limitações, porque basta outra você gravar, estado civil das pessoas. Casado, solteiro, viúvo. Vedação à prova ilícita, lá no artigo 5º, inciso 56 da CF, 157 do CPP, tá bom? Estudaremos, então, um tema provas ilícitas. 2 pontos. São aquelas que violam, a Constituição Federal ou a lei. São aquelas que violam a Constituição Federal ou a lei. Senhores, ou a prova é lícita, se ela é lícita porque ela é válida, tá certo? No processo penal, utiliza-se a prova lícita. A ilícita, excepcionalmente, para beneficiar o réu. Não é isso?
Hein? A prova para no processo penal é a lícita. Por isso que nós nem esquentamos com a lícita. Olha que interessante. Nós nem estudamos as provas lícitas. Nós estudamos as ilícitas, porque o que não for ilícita cai na liberdade de produção. O que interessa para nós são essas aqui, ó, provas ilícitas. A prova ilícita, ela não é válida, ela é inválida. Mas aí você escreveu, o que é uma prova ilícita? É aquela que ofender a Constituição Federal. Por exemplo, invasão de domicílio. Entra na casa do réu sem mandado de busca e apreensão e pega um documento e junta no processo e esse documento comprova a participação dele. Só que não teve ordem judicial. Quem é que protege o domicílio? A Constituição Federal. Essa prova, ela é ilícita porque ela violou a Constituição Federal. Tortura o sujeito, faz ele confessar. A confissão é uma prova ilícita. Por que uma prova ilícita? Porque a Constituição Federal não tolera a tortura, é ela que veda a tortura. Não é isso? Mas não é só ofensa à Constituição Federal. Porque nós podemos aqui, né, temos a Constituição Federal aqui, ó, mas abaixo dela nós temos outras leis, não é isso? Na pirâmide de Kelsen. Nós temos aqui, por exemplo, é ilícita se ofender a lei. Às vezes, pessoal, uma prova não ofende a Constituição Federal, não chega a ofender o topo, mas ofende uma lei aqui. Ó. Tá certo? Por exemplo, interceptação telefônica. Ora, o Ministério Público ou o delegado colheu um diálogo fora do prazo estipulado na lei. Qual é o prazo da interceptação telefônica? 15 dias, prorrogável por 15 dias, prorrogável por 15 dias, sempre por 15. Ah, não, simplesmente esqueceu de prorrogar, só teve uma decisão, colheu o diálogo no 20º dia. E esse diálogo constitui prova ilícita porque ofendeu a lei 9296, que é a lei da interceptação. Beleza? Então, senhores, ofendeu a Constituição Federal ou ofendeu a lei, a razão é o mesmo, a consequência, melhor dizendo, é o mesmo. A prova é considerada ilícita. E nós vamos ver daqui a pouco que a prova ilícita, o que ela é feita? Ela é retirada do processo, é desentranhada do processo e destruída, inutilizada. Tá bom? Mas, antigamente, falava-se em provas ilegítima e prova ilícita, né? Hoje não tem mais isso, tá, pessoal? Hoje, para fins de licitude ou ilicitude, o que era antigamente? Antes de 2008. Se ofendesse a Constituição Federal ou o direito penal, chamado material, era considerado prova ilícita. Se ofendesse uma lei processual, era chamado de prova ilegítima. Eu nem vou colocar isso para você, porque hoje, ofendendo a lei, que é abaixo da Constituição Federal, o ofender na Constituição Federal, a consequência é o mesmo. Beleza? Tá? Provas ilícitas por derivação. Provas ilícitas por derivação, também chamado de fruto da árvore proibida ou envenenada. Prova ilícita por derivação. Prova ilícita por derivação, fruto da árvore proibida, fruto da árvore envenenada, tudo a mesma coisa. Coloca aí. Ó. Quando a prova se mostra formalmente, quando a prova se mostra formalmente,
lícita. Quando a prova se mostra formalmente lícita, vírgula, mas é oriunda de uma fonte ilícita. Senhores, nós temos prova ilícita direta e prova ilícita indireta. Prova ilícita direta, prova ilícita por derivação, fruto da árvore proibida, fruto da árvore envenenada, tá? Prova ilícita por derivação é aquela em que você tem uma fonte ilícita. Essa fonte gera uma prova, tá certo? Quando você olha para essa prova, você fala assim, o que tem de errado? Nada. O que tem de errado numa confissão? Imagina aqui, ó, o sujeito fez uma confissão, tá certo? Você é juiz aqui em Cuiabá. Você mandou uma carta precatória lá para Rolim de Moura, para ouvir o sujeito lá. E de lá veio o vídeo do cara confessando para você. Você não fez o depoimento dele lá? Quem fez é o juiz de lá. Tá certo? Você olha a confissão, o cara com detalhe conta para você. E daí? O que tem de errado aqui? Nada. Só que aí você descobriu que o juiz de Rolim de Moura, que não gostava do cara, juntamente com o Ministério Público, deu uma sessão de tortura no cara. Então, a confissão foi gerada através de uma tortura que você nem sabia, tanto que você não foi você que fez. Então, a prova ilícita por derivação é aquela que formalmente você olha para ela e fala assim, ó, não estou vendo nada de errado aqui. Está válida. Mas ela se torna imprestável, ela se torna inválida, ilícita, porque nasceu de uma fonte ilícita. Essa é a prova ilícita por derivação. O próprio nome já diz, derivou de algo. A prova ilícita por derivação, a sua mãe, o pai, está viciado. A prova também está viciada. Beleza? Na verdade, isso aí já vem desde a Bíblia, né? Se você pegar lá em Mateus, salvo o melhor juízo, né? Ele fala o seguinte, toda árvore boa dá bons frutos, não é isso? Toda árvore má dá mau fruto, não é isso? Lá ele já falava da prova ilícita por derivação. Ora, o fruto de uma tortura, a confissão, é uma prova ilícita. Não porque por si só, mas porque nasceu de uma tortura. Vou te dar um outro exemplo. O Ministério Público apresenta, tem um documento lá no processo, uma agenda que o cara anota. O traficante anota o nome dos policiais que ele paga o arrego, a propina. Tá certo? Aquilo ali é a prova da concussão. É a prova da corrupção passiva. O processo está contra o policial. Como é que foi conseguido? Como é que conseguiu essa agenda? Ah, sabe o que o delegado fez? O delegado afoito entra na casa do sujeito sem mandado de prisão. Aliás, ele entrou exatamente naquela situação lá de que, ó, ele, aleatoriamente, sem que houvesse indícios, aleatoriamente invadiu a casa do cara. Ih, mas o Supremo não falou que para invadir a casa do cara sem mandado, você tem que ter fundadas razões, ainda que justificada a posteriori. O delegado entra lá, porque ele quer pegar o policial a tempo, ele entra lá, pega a agenda é juntada no processo, depois o tribunal manda tirar. Pode tirar, pode tirar. Se conseguir provar que aquele documento foi oriundo de uma invasão de domicílio, a fonte é a invasão do domicílio. Invasão de domicílio proibida pela Constituição Federal. O documento encontrado em razão da invasão é um documento, é uma prova ilícita por derivação. Beleza?
Tá? Admissibilidade de prova ilícita. Uma coisa é você... O que acontece? O que acontece com a prova ilícita? Seja ela por derivação direta, imprestável, tá? Imprestável, essa é a regra. Imprestável o quê? Retira do processo. Só que aí, pessoal, a doutrina, a jurisprudência, né, melhor, a jurisprudência primeiro, e depois o próprio Código de Processo Penal, em 2008, copiando uma jurisprudência dos Estados Unidos, trouxe para cá algumas exceções. Ou seja, mesmo a prova ilícita pode ser admitida, porque a regra é, prova ilícita não se admite. Aí veio a jurisprudência, aí veio a lei e falou, algumas situações afasta a ilicitude, limpa a sujeira da prova. Quais são eles? Olha lá. Ó. Descoberta inevitável. Está lá no parágrafo 1º do artigo 157 do CPP. Descoberta inevitável. Coloca aí, 2 pontos. Quando a prova considerada ilícita, quando a prova considerada ilícita tiver sido possível de ser produzida, tiver sido possível de ser produzida por qualquer meio, de diligência legal e previamente em andamento, e previamente em andamento, vírgula, de forma que sua descoberta seria inevitável. Beleza? Senhores, teoria da descoberta inevitável. Olha, o próprio nome já diz, ó, de qualquer jeito seria descoberta. É como se fosse assim, ó, uma prova ilícita que nasceu de uma fonte ilícita, uma prova que nasceu de uma fonte ilícita, poder ser aplicado o seguinte raciocínio, ó, e daí, de qualquer jeito, isso seria descoberto. De qualquer jeito significa que a sua descoberta seria inevitável, com ou sem a fonte ilícita. De qualquer jeito. Tira a fonte ilícita, ela seria descoberta? Sim. Ora, se você varrendo a fonte ilícita, mesmo assim, a prova seria descoberta, então, mesmo ela tendo sido descoberta pela ilicitude, está valendo a prova ilícita. Nasceu com o caso Nix vezes William, nos Estados Unidos. O William matou uma menina de 10 anos. Estuprou a menina, matou a menina de 10 anos, jogou no mato. Tá certo? O policial prende o William. Uns falam que convenceu ele ir para a delegacia e tal. Vocês sabem, ele foi parar na delegacia. E na delegacia ele contou onde estava o corpo da menina. Tá certo? E na delegacia, ele, sem advogado,
e sem que a autoridade policial tivesse advertido ele de que tudo que ele falasse seria utilizado contra ele no tribunal, que nos Estados Unidos isso é levado à risca. Você não é obrigado, né? Pode até aparecer sem advogado, mas você tem que falar para ele, registra aí, ó. Tudo que você falar será utilizado contra você no tribunal, igual o filme, né? E aí, encontrou-se o corpo da menina, realmente pegou sêmen do sujeito ali, tá certo? E aí, a defesa foi para o tribunal, alegando a ilicitude da prova. E a Suprema Corte validou essa prova. E ela validou no seguinte argumento. Ora, é verdade que o corpo foi descoberto em razão dele, o sujeito, ter confessado o crime de forma inconstitucional, ao arrepio da Constituição Federal Americana. É verdade. Só que aí a Suprema Corte fez o seguinte raciocínio. Mas para aí, ó. Naquele local, o dono daquele sítio, daquela propriedade, tinha uma equipe de 200 voluntários. Eles estavam fazendo uma varredura um lado do outro, naquela localidade. Ia passar pela vala onde o corpo foi descoberto. E aí fez o seguinte raciocínio. De qualquer jeito, o corpo de Nix seria descoberto. De qualquer jeito, inevitavelmente, com aqueles 200 voluntários que estavam varrendo aquele local, seria descoberto o corpo, que seria possível fazer, então, a perícia. Por quê? Porque as digitais dele já estavam armazenadas no sistema de informação do FBI e tudo mais. Daí nasceu, então, a teoria da descoberta inevitável. E veio para o Brasil em 2008 pela Lei 11.690, que reformou o artigo 157. Antes, a jurisprudência, o Supremo já também entendia ser possível. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui do Brasil? Pega os senhores. Vamos aplicar a teoria da descoberta inevitável. Vamos lá. Senhores, eu sou policial militar. Imagina que eu sou policial militar. Tá bom? Eu invado a casa dele. Porque eu quero ficar famoso. Porque ele praticou um crime, suspeito de praticar um crime contra um político aí, ó. Quem prender primeiro, quem descobrir primeiro, fica famoso, não fica? Eu, policial militar, invado a casa dele. Tá bom? E pego ali o facão que ele usou para praticar o delito. Na hora que eu estou recolhendo o facão, que eu estou saindo da casa dele, chega vocês da polícia com mandado de busca e apreensão. E vocês recolheram o facão que eu achei. Mas eu falei, consta aí, tá? Pode constar aí, delegado, que quem achou o facão fui eu, porque eu que quero ficar famoso. Não é isso? E constou no mandado de busca que quando a polícia judiciária chegou no local, o policial militar Marciano Xavier já tinha encontrado o facão, que aliás já estava saindo do local. E, cara, eu não tinha mandado de busca, mas vocês chegaram com mandado de busca. Entendeu? O advogado dele vai bater com habeas corpus no tribunal. E o tribunal vai dizer que a prova é válida com base na teoria da descoberta inevitável. Vai fazer o seguinte raciocínio. Independentemente do policial Marciano, o facão seria descoberto, porque o delegado, quando chegou lá com a sua equipe, o delegado já tinha uma diligência em andamento, essa diligência legal, tinha autorização judicial, e ele ia encontrar o facão. Só não encontrou por causa da ilicitude provocada. Corrigiu a ilicitude. Entendemos, pessoal? Tá? Essa é a teoria da descoberta inevitável. Beleza? É só você ver. Inevitável é igual de qualquer jeito. De qualquer jeito seria encontrado. Tá bom? Teoria da fonte independente. Teoria da fonte independente. Quando a prova considerada ilícita, quando a prova considerada ilícita tá? Quando a prova considerada ilícita não manter relação ou nexo,
com outras provas. Com outras provas. Vírgula. Ainda que, da mesma natureza. Ainda que da mesma natureza. Ó, já mudamos, pessoal. Uma coisa, até parece que é semelhante, mas não. Porque para mim essa é a mais fácil, ó. Teoria da descoberta inevitável. A próxima é teoria da fonte independente, que é isso que os senhores anotaram. Teoria da fonte independente. A teoria da descoberta inevitável, eu faço o raciocínio. Tô nem aí com essa ilicitude. Nós iríamos descobrir de qualquer jeito. Tô nem aí, ó. Se ele não tivesse confessado onde estava o corpo, aqueles 200 voluntários iam achar o corpo. Se ele não tivesse invadido a casa, a polícia judiciária civil ia chegar com mandado e ia achar. De qualquer jeito seria descoberto. Agora veja bem, pessoal. Surgiu também a teoria da fonte independente. Fonte independente liga com nexo causal. Ó. Isso aqui é um nexo. Eu tenho uma fonte, eu tenho fonte 1, eu tenho fonte 2. O que é fonte? Fonte é onde nasce o córrego, não é isso? Fonte de prova é da onde nasce a prova. É isso aqui, ó. A prova nasceu de onde? A prova nasceu de onde? Tá certo? Se você pegar, por exemplo, uma confissão, a confissão nasce do ser humano. Não é isso? Tá bom. Senhores, imagina que teve uma tortura, da tortura gerou uma confissão. Beleza? O sujeito foi torturado, confessou a prática do crime. Tá? Inquérito ou processo está seguindo. Ora, essa prova, essa confissão, oriunda de uma tortura, eu pergunto para os senhores, é lícita ou ilícita? Ilícita. O que acontece? Tira do processo. Tá bom? Beleza. Mas o que ele contou aqui, pessoal, foi considerado ilícita. Tá? Essa confissão veio para o processo e o tribunal falou assim, ó, pode tirar, ó. Tira do processo, prova ilícita, beleza. Só que você pensa o seguinte, pessoal, você pensa que tira uma prova, o processo acaba? Não, entendeu? Tá? O Nestor Távora até faz uma comparação que eu acho inteligente, ele fala que o juiz ele é o médico e o processo é o corpo humano. Ora, ele tira um tumor só, o sujeito, o processo continua. Não é isso? Ele vai lá e corrige. É verdade, pessoal. Ó, ele tira essa prova, o processo continua, porque você tem uma confissão. Mas você pode ter outra prova. Uma prova testemunhal, você tem uma testemunha, você tem documento. Ora, pessoal, se essa confissão não tem nada a ver com outras provas, essas outras provas são oriundas de fonte independente, está valendo. Não posso detonar todo o processo só porque uma prova foi considerada ilícita. Mas para ficar melhor ainda, você acompanha a seguinte situação. Você escreveu, ainda que a prova seja da mesma natureza. Você quer ver? Porque quando eu falo uma confissão de uma prova testemunhal e uma prova documental, beleza. Agora eu quero saber da mesma confissão. O sujeito deu uma confissão sob tortura, ele era advogado do sujeito. Ele entrou com o HC e o tribunal reconheceu e mandou tirar. E o trem continuou, pessoal. Quando virou o processo, agora nós estamos na fase da ação penal, pois não é que o doido resolveu confessar e fez uma confissão de livre e espontânea vontade. Ué, para aí, bicho. Ele trocou de advogado. O primeiro advogado entrou, anulou para ele, contratou outro advogado falou para ele assim, ó, cara, você é burro? Confessa esse trem, cara, porque vai diminuir sua pena. Eu estou coordenando um júri agora lá em Aripuanã. Cara, o cara, bicho, acabou de sair o júri aí, vai levar uns 25 anos de cadeia. Pô, o advogado vai lá, eu falei para ele, você chega lá e bota na cabeça do cara confessar o crime. Vai para confessar o crime, bicho. Confessa o crime e vocês vão lá, chora, rola no chão, fala que, pô, o cara merece perdão e tal. Não. O réu chegou e falou assim, não. Deu 3 tiros na mulher, cara. Aí fala, porque eu li o depoimento dele, no depoimento dele na polícia, falou que não, que ele entrou lá para conversar com a mulher saca da pistola,
Ele vai lá, tenta tomar a pistola, na hora que a arma virou, pegou na mulher. Aí a arma caiu, quicou, falou assim, ó, disparou e pegou na mulher. Quando ele pegou a arma do chão, a arma disparou e pegou na mulher. Eu li o depoimento e falei, bicho, você pensa que jurado é burro? Você pensa que juiz é burro? Promotor? Ô, bicho, tudo bem, ainda que fosse verdade isso. Só o Espírito Santo para acreditar em você. Porque, ó, como é que pode, cara? Como é que pode uma arma disparar 3 vezes e sequer pegar em você, só pegar nela? Pô! Falei para você, vai lá e manda ele confessar. Acabaram de avisar ali. Não confessou e o advogado está alegando legítima defesa. Falei, cara, não tem coragem. Não tem coragem. Então, olha só. O cara troca de advogado. E o outro advogado fala para ele, confessa, cara, confessa. Ele vem, pessoal, e confessa a mesma coisa que confessou lá. E vem para o processo. Beleza? E sai a sentença. E vem em recurso. Agora ele trocou de novo de advogado, tá? Ele volta para o primeiro. Ele volta para o primeiro que anulou o dele. E o primeiro falou assim, cara, você confessou a mesma coisa que eu tinha anulado, cara. Não, pô, é a mesma confissão. Vou anular de novo no recurso. E ele entra com recurso, querendo anular a segunda confissão. Pergunto para você, a segunda confissão é válida ou inválida? Válida porque veio de uma fonte independente, cara. A fonte independente aqui é livre e espontânea vontade. Espontaneamente ele foi e confessou. Aqui teve uma tortura. Mas, Marciano, é a mesma confissão. Ele falou do dia, a hora, local, vítima. Não interessa. Esta confissão agora é válida porque veio de uma fonte independente. Beleza? Terceira situação, tá? Terceira situação em que uma prova ilícita é válida no processo. Descoberta inevitável, já matamos. Fonte independente, já matamos, tá? Terceira, em benefício do réu. Olha lá, ó, em benefício do réu. Ou seja, ó, pode aparecer para você assim, ó, em benefício do réu, barra, teoria da proporcionalidade, teoria do sacrifício, tá? Teoria do sacrifício. Coloca aí. Quando a prova ilícita, for a única a comprovar, a inocência do réu. Senhores, aqui nós temos aqui, ó, sacrifício. Por que fala de teoria do sacrifício? Alguém vai morrer aqui, pessoal. Sacrifício é isso, vamos sacrificar um para salvar o outro, não é isso? Nós temos, por exemplo, 2 valores aqui em comparação. Quais são os valores? Quais são os direitos protegidos aqui? Ó, imagina o cara que sabe, né? Eu pratiquei um crime, eu sou o autor do crime, eu sou o autor do homicídio. Mas quem está sendo acusado é ele, do homicídio. Mas eu sou o autor. E eu pego, pessoal, eu confesso esse crime numa carta, desabafando para ela ou para o meu amigo. Ó, tô com pena do fulano de tal que está respondendo um processo assim, sabe por quê? Porque sou eu o autor do crime. Agora, se eu aparecer, eu vou levar 30 anos. E agora, o que eu faço? E ele fica sabendo que eu fiz essa carta para minha colega, para meu amigo. Sabe o que ele faz? Em vez de ir no juiz, no promotor, para fazer uma busca e apreensão, para pegar a carta, ele invade a casa do sujeito e pega a carta. E junta no processo que ele está respondendo. E a carta serve para absolver. Olha aqui o teoria do sacrifício, ó. E o meu direito? Melhor, e o direito da privação da liberdade? Melhor, inviolabilidade do domicílio. Ela teve o domicílio violado.
Então ele tem o direito à inviolabilidade do domicílio e ele tem o direito à inocência. Dois direitos aqui estão brigando. Um vai ser sacrificado. Dane-se o seu, dane-se a proteção do domicílio. Por quê? Até porque ele está em estado de necessidade. Ou ele sucumbe a uma condenação injusta, ou ele invade a casa e pega aquela prova ilícita. Por isso que a prova ilícita, ela é admitida para beneficiar o réu. Sobretudo, se for o único elemento de prova. Beleza? Porque não... Oi? Pronto. Exatamente. Entendeu? E, aliás, nem vai responder, porque ele está em estado de necessidade. É verdade. Né? Outra teoria. Teoria do encontro fortuito de provas. Teoria do encontro fortuito de provas. Também conhecido como serendipidade. Serendipidade, tá? Muito cobrado em prova também esse trem aqui, ó, serendipidade, tá? Significa achado. Significa por acaso. Estava procurando algo e achou outro. O que é a teoria do encontro fortuito de provas? Serendipidade, 2 pontos, coloca aí, ó. Quando a diligência, tem por objetivo determinada prova ou contra determinado sujeito, mas acaba encontrando provas de outro crime, ou contra outras pessoas. Tá? Senhores, serendipidade. Procurar algo e encontrar outro. Você está procurando a prova de determinado crime, acaba encontrando prova de outro. Como assim? Ó? Você está numa busca e apreensão para buscar a agenda que comprova o envolvimento do agente público, do policial com uma organização criminosa. Você acaba encontrando munição, você acaba encontrando arma. E aí, vai deixar ali, né? Porque não foi a busca e apreensão, não foi para isso. Não, além de ser um crime, ainda que não fosse, tá certo? Se for corpo de delito, ora, é caso de apreensão também, tendo em vista o encontro fortuito de prova. E aí a serendipidade, pessoal, ela vem de 2 formas. A serendipidade subjetiva, melhor, objetiva. A serendipidade objetiva e a serendipidade subjetiva. Não interessa, as 2 estão válidas. O que é a subjetiva? Aqui, ó, outro sujeito. Você estava investigando o Mané. Chegou lá nessa diligência e encontrou prova contra José, Pedro. E aí, deixa para lá. Ó. Você está investigando o homicídio e o inquérito policial é para buscar o homicídio em relação a Pedro contra Mané. Fez uma busca e apreensão e encontrou o homicídio praticado por João contra Silvano.
Não, deixa aí. Deixa aí porque o objeto da prova não é esse. O objeto da diligência não é esse. Não. Ora, o encontro fortuito de prova é admitido, ou seja, é válida. Mesmo que aquela diligência não tenha sido contra aquela pessoa, mas se foi encontrado prova contra terceiro, está valendo. Contra essa pessoa, que não consta na diligência, está valendo. Essa é a subjetiva, serendipidade subjetiva. O que você encontrou ali não é da pessoa que você está investigando, é de outra pessoa. E a objetiva? Outros fatos. Outras infrações. O melhor exemplo na interceptação. Você quer ver? Senhores, a interceptação telefônica é para investigar policiais envolvidos em grupo de extermínio. Tá certo? Policiais estão envolvidos em grupo de extermínio. O delegado está investigando policiais civis e militares envolvidos em grupo de extermínio. Beleza? Na interceptação telefônica, um policial fala para uma testemunha: eu sei que você viu o dia que nós invadimos a casa. E eu sei que você vai ser chamado na delegacia semana que vem. Veja bem o que você vai falar, porque senão o seu fim será o mesmo. Desliga. O que essa policial fez? Uma ameaça. Mas para aí, pô. Para aí. Ora, você está investigando homicídio. E a interceptação telefônica agora revelou um outro crime. Crime de ameaça. Serendipidade objetiva. Porque, ó, outras infrações, outros crimes. Beleza? Pode valer como prova? Pode. Pode valer como prova. Coloca aí, então, observação. Coloca aí, ó. Serendipidade na interceptação telefônica. Vamos colocar um detalhe aí. Serendipidade na interceptação telefônica. Senhores, serendipidade vezes Lei 9296 de 96. Essa lei é a lei da interceptação telefônica. Tá? Por que eu vou colocar isso? Porque aqui tem uma particularidade. Você já sabe o que é serendipidade. Serendipidade é encontrar coisa que eu não estava procurando. Tá beleza? Encontrei uma prova de pessoas, subjetiva. Encontrei provas de outros crimes, objetivo. Essa que você encontrou vale? Vale. Beleza. O problema surge quando essa prova que você encontrou por uma interceptação. Aí surge o problema. Por quê, pessoal? Porque a Lei 9296, que é a interceptação telefônica, ela coloca o seguinte: ó, o Ministério Público, o juiz, para a interceptação telefônica tem alguns requisitos. Primeiro requisito, tem que ter esgotado os meios de prova. Tem que ser, não pode ter interceptação telefônica como primeiro elemento de prova. Já de primeiro elemento, o delegado já quis uma interceptação. Não, delegado. Você tem que falar que, ó, não foi possível através de depoimento, não foi possível através de outros meios, por isso. Além disso, e o que interessa para nós, ó, o crime investigado tem que ser com reclusão. O crime que admite interceptação telefônica, o crime é de reclusão. Senhores, porque nós temos crime de detenção e crime de reclusão. Regra, pessoal, não cabe interceptação telefônica no crime de detenção. Por quê, pessoal? Porque é fraco. É um crime, né, não grave. Porque se fosse grave, seria de reclusão. A lei de interceptação fala que não admite-se interceptação telefônica quando o crime for punido com o máximo de detenção. Ou seja, ele só admite em crime de
reclusão. Ah, tá bom. Então tá bom. Aí o que veio a jurisprudência? Tá bom, então. Você tem uma serendipidade. O sujeito está investigando um crime por reclusão. Aí, no meio da interceptação telefônica, surgiu um crime de detenção. Olha aí a merda que deu. Por quê? Porque, veja bem, no exemplo que eu falei, está investigando policiais por envolvimento em grupo de extermínio. E um policial pega homicídio, pena. Ó, homicídio, 121, pena, reclusão de 12 a 30. Reclusão de 12 a 30 no homicídio qualificado. No simples, 6 a 20. O policial liga para uma testemunha e fala, ó, estou sabendo que você foi intimado para depor na delegacia. Vizinho de onde teve uma chacina, tá? Estou sabendo que você foi intimado para depor na delegacia. Veja bem o que você vai falar, porque senão seu fim será o mesmo. Tum, 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 tum. Beleza? O que esse policial fez? 147. Pena, detenção de 1 a 6 meses. E pronto, pessoal. Quero ver agora. Usa agora essa interceptação como prova. Por quê? É uma serendipidade? É. Estava procurando homicídio e acabou achando uma ameaça. É serendipidade. E agora, será que pode usar como prova? Esse foi o que a jurisprudência chegou à seguinte conclusão. Observação? Seu crime achado, seu crime achado, em razão da serendipidade, seu crime achado, em razão da serendipidade, for punido com detenção, e se for conexo, aqui ó, com o crime originalmente investigado, a prova é válida. A prova é válida. Pessoal, olha que interessante. Você acha que essa ameaça está ligado com o homicídio ou não? Está. Veja o que você vai falar. Você é vizinho de onde teve a chacina. Veja o que você vai falar. Senhores, ele é conexo. A ameaça é de detenção, mas está conexo com crime de reclusão. Prova válida para a ameaça. A contrário senso, se o crime achado, se o crime que não procurava surgiu, for de detenção e não tiver ligação, não tiver conexão, a prova é inválida. Entendeu ou não? Tá? Como é que eu vou saber se é conexão ou não? Porque tem as regras de conexão, senhores. Quando que um crime é conexo com outro? Quando eu quiser. Não. Quando o CPP determinar um crime conexo, você quer anotar aí? Regra de conexão. Como é que eu vou saber que um crime é conexo? É simples, pessoal. Ó. Você faz assim, ó. Um macete para você. Na conexão do crime, a conexão, tá? E eu vou nem falar conexão subjetiva, vou direto na objetiva. Senhores, aqui, ó. Quando que dá? Porque conexão é isso aqui, ó. Um crime está ligando com outro. Esse não tem nada a ver com esse. Então não tem conexão, pô. Você quer ver um crime que não tem conexão? Ó, o crime principal é tráfico de drogas. Está investigando um crime de tráfico de drogas. No meio da interceptação, na serendipidade, um traficante discutindo com outro, sabe por quê? Não por causa de droga, nada, porque time de futebol, numa aposta que eles fizeram lá,
Ele falou, cara, você vai pagar aquela aposta ou não? Não vou pagar, cara, então tá bom, cara, eu vou te matar. Pronto, surgiu uma ameaça aí. Senhores, o que tem a ver essa ameaça em razão de uma disputa por causa de aposta com o tráfico de drogas? Tem ligação? Tá. O crime de ameaça que surgiu em razão da serendipidade não pode ser utilizado, melhor, não pode usar a prova, o diálogo, no crime de ameaça. Por quê? Porque não tem conexão. Conexão é isso aqui, ó. Um crime está ligado com outro. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. 147 ameaça ligado com 121. Sabe por quê? A ameaça foi praticado com o fim de ocultar outro. Opa, então vamos lá. O que é conexão? Conexão é quando um crime é praticado para facilitar outro. Sim. Conexão é quando um crime é praticado para ocultar outro. Se você falar, eu te mato. Se você falar, eu te mato. Ora, a ameaça é para ocultar o homicídio. O policial que está sendo investigado por extermínio. Se você contar, eu te mato. Olha aí a ligação. Ó, um crime é para facilitar outro. Como assim que um crime é para facilitar outro? Sim. Você quer ver? Tá na Piracema, não tá? Tá na Piracema. O cara tá pescando lá. O cara tá pescando, praticando crime ambiental. Beleza? Chega o fiscal. Só tá ele pescando. E chega o fiscal. O que ele fala? E o fiscal autua ele por crime ambiental. Olha para um lado, outro para o outro. Quer saber? Eu vou matar esse fiscal, cara. O que ele fez? Ele mata o fiscal? Não, esse não dá, porque matar o fiscal cai aqui, ó, para ocultar outro. Para facilitar outro não é isso. Para facilitar outro, por exemplo, o cara quer estuprar a mulher. Ele vai lá e mata o marido para estuprar a mulher. O homicídio foi feito para praticar outro. Para você entender o que é conexão nesse sentido. Um crime é praticado para facilitar outro. O crime é praticado para ocultar outro. O crime é praticado para garantir a vantagem de outro. De outro o quê? De outro crime. Pessoal, toda a regra de conexão você consegue enxergar. A hora que você lê lá, você já, olha só, esse aqui foi praticado para garantir a vantagem. Esse aqui foi praticado para garantir a impunidade. Ocultar o outro ou garantir a impunidade. Você quer ver um crime que é praticado para garantir a vantagem de outro? Nós três aqui, ó, nós praticamos um roubo. Tá? Nós praticamos um roubo. Nós três estamos sendo interceptados para realmente levantar a prova do roubo. Eu pego, tá certo? E combino com ele em matar ele. Por quê? Porque nós pegamos 90 mil. Se nós tiver que rachar, vai dar 30. Racharmos, vai dar 30 mil para cada um. Vamos fazer o seguinte, mata ele que foi 45 para você e 45 para mim, pô. Entendeu? Ora, o homicídio está sendo praticado para garantir a vantagem de roubo. Então, isso é uma conexão. Quando um crime garantir a vantagem de outro. Beleza? Tá aí as regras de conexão objetiva. Ora, pessoal. E aí você está numa serendipidade. Você vai ter que encaixar ele numa daquelas ali, ó. E aí você já tem, opa, se o crime achado for de detenção e tiver ligação, conexão, a prova é válida. Se o crime achado não for de detenção e não tiver ligação, a prova é inválida. Senhores, porque se for de reclusão, vale, tá? Teoria do juízo aparente. Teoria do juízo aparente. Teoria do juízo aparente. Teoria do juízo aparente. Coloca aí. Quando a prova tiver sido produzida, quando a prova tiver sido produzida
em razão de ordem judicial, até então, proveniente de juiz competente. Até então, proveniente de juiz competente, vírgula. Mas, posteriormente, a competência foi modificada. A competência foi modificada para outro juízo. Pessoal, teoria do juízo aparente também salva a prova. O que nós estamos estudando? Ó? Todas as teorias que salvam uma prova. Descoberta inevitável salva a prova. Fonte independente salva a prova. Se for para usar para beneficiar o réu, salva a prova. Pode. Teoria do encontro fortuito, serendipidade, salva a prova com observação, inclusive, da interceptação. E agora vem a teoria do juízo aparente. Pronto, pessoal. Senhores, é assim, ó. Tem certas provas que, para serem produzidas, precisa da ordem judicial. Cara, busca e apreensão tem que ter ordem judicial. Interceptação telefônica tem que ter ordem judicial. Prisão temporária tem que ter ordem judicial. Quebra de sigilo telemático, invadir a internet do cara, tem que ter ordem judicial. Beleza. E quando se fala em justiça, quando se fala em poder judiciário, nós entramos num campo da competência. Ô juiz de Cáceres, você é competente na comarca de Cáceres. Ô juiz de Poconé, você é competente na comarca de Poconé. O juiz federal, você é competência em crimes federais. E mesmo assim, na sua localidade. Você não é porque é o juiz federal aqui em Mato Grosso que você pode invadir a seção judiciária de Manaus. Não, lá você não é competente. Pronto, pessoal. Então, imagina os senhores que uma busca e apreensão foi determinada por um juiz. E depois que fez a busca, tudo, o advogado entrou na justiça e o tribunal reconheceu que aquele juiz era incompetente para determinar a busca. E agora, cara? E aqueles documentos que foram apreendidos, tudo prova, serão destruídos? Aí surgiu a teoria do juízo aparente. Opa, para aí. Ó. No dia que ele determinou a busca, aparentemente, ele era competente? Era. Sabe por que era? Porque quando ele determinou a busca, o que se tinha é que era um tráfico internacional. E quem determina a busca e apreensão em tráfico internacional é juiz federal. Então, o juiz federal, aparentemente, ele era competente. Só que no decorrer das investigações, verificou que não era tráfico internacional nada. Não tinha prova, não tinha elementos que indicavam que a droga estava vindo do exterior. Pronto, caiu a competência dele. Sim, mas isso veio cair depois. Naquele dia, naquela época, quando ele determinou a busca, aparentemente ele era competente. Está valendo a prova. Mesmo saindo da mão dele, mesmo saindo da jurisdição dele, os tribunais superiores autorizam o próximo juiz a confirmar aquelas provas, ratificar aquelas provas. Entendeu? Aí você fala assim, mas então por que não aplicou a teoria do juízo aparente no caso do Lula? Não é isso? Aparentemente, o juiz da 13ª Vara de Curitiba, Sérgio Moro, não era competente. Se você olhar lá, depois você busca no Google, joga assim, juízo aparente vezes Lula. O tribunal, o Supremo, enfrentou o tema. Falou, aqui não se aplica a teoria do juízo aparente. Por quê? Ele falou, porque você, Sérgio Moro, porque você, Dallagnol, Ministério Público Federal, vocês já sabiam, desde o início,
que a 13ª vara era incompetente. E o juízo aparente, o juiz ele não pode ter ciência de que ele é incompetente. Ele tem ciência de que é incompetente e mesmo assim dá prosseguimento. Não é teoria do juízo aparente. Por isso que anulou tudo. Tá certo? Exatamente. Tá bom? Então tá aqui, senhores, teoria do juízo aparente. É válido, desde que o juiz não tenha conhecimento prévio da sua incompetência. Beleza? Efeito da ilicitude da prova. Tudo bem. E o que acontece com uma prova ilícita? Coloca aí, 2 pontos. Será desentranhada. Isso mesmo, ó. Será desentranhada e inutilizada, destruída. Será desentranhada e inutilizada, ou seja, destruída. Pessoal, o processo está seguindo, ó. O processo está seguindo. Veio uma confissão aqui, ó. Veio uma confissão. Considerou ilícita, arranca essa confissão do processo, desentranha. Se é CD, tira o CD. Espera o prazo de 5 dias para quem vai recorrer. Terminou o prazo, destrui a prova. Beleza? O que os caras colocam na prova? No exame? A prova ilícita será desentranhada e mantida em cofre. Será mantida para consulta. Será afastada. Não, será desentranhada e inutilizada. Beleza? Tem crítica, né? Tem crítica a isso. Porque você imagina se é uma prova ilícita que salva o réu? É a única prova que salva o réu e desentranhou e destruiu. Senhor, não entra nessa briga. Na prova você vai dizer o seguinte, que a prova ilícita, seja ela, ainda que a derivada, se não tiver numa dessas exceções, será desentranhada, retirada do processo e será inutilizada. Beleza? Descontaminação do julgado. Descontaminação do julgado. Descontaminação do julgado. Coloca aí, ó. O juiz que teve contato, o juiz que teve contato com a prova ilícita, o juiz que teve contato com a prova ilícita, está afastado do processo. Senhores, sabe como é que funciona? Aqui, ó. O processo está seguindo, ó. O processo está seguindo, pessoal. O processo está seguindo. Entrou uma prova ilícita no processo. O processo caminha para uma sentença. A defesa argumentou a ilicitude da prova e a juíza acatou e mandou desentranhar a prova. Pô, o que adianta? Diz o pacote anticrime. Diz a reforma de 2008, que eu vou falar dela, não passou, e agora veio o pacote. Do que adianta, bicho? Do que adianta tirar o juiz se ele já teve conhecimento da ilicitude, ele já leu. Imagina, eu estou com um caso lá em que o cara está na Polícia Federal e ele liga para o outro, o advogado liga. Cara, a arma que estava na sua casa, a metade dela foi encontrada. As outras, você não falou que estava no sítio? Coincidentemente, o policial tem um sítio, cara. Não deu outra. O delegado instantaneamente só pediu a busca. Fez a busca na casa dele. O filho conversando com o outro, falando, mas você não falou com o advogado, você não falou que a arma estava no sítio? Pois é, cara. Pronto, delegado, excelentíssimo. Colheu-se diálogo nessa data dizendo que parte das armas encontra no sítio. E ele tem um sítio em tal lugar. Fez a busca e apreensão, encontrou um monte de munição. Só não encontrou arma. Entendeu? Qual é a nossa tese da defesa? Opa.
Negativo, você interceptou advogado. Você não pode interceptar advogado, ele não estava sendo investigado. Você interceptou um advogado. Nós vamos bater no Supremo. Provavelmente o Supremo vai mandar tirar essa prova. Tira a prova. E daí, bicho? Adianta tirar a prova e deixar o juiz? Se o juiz já leu o diálogo, cara. Então veio. Oi? Contaminou. Por isso que fala descontaminação do julgado. O que é descontaminação do julgado? O juiz que declarou a prova ilícita, o juiz que teve conhecimento, sai fora, juiz. Você não pode sentenciar. Entra outro. Quando o outro entrar, ele vai achar um vazio aqui, ó. Por que será que essa prova saiu daqui? Sei lá, veio um extraterrestre e tirou ele daqui. Mas, pelo menos, não teve contato com a prova ilícita. Senhores, coloca aí a observação. Tal regra está suspenso pelo Supremo. Esse veio no pacote anticrime e está suspenso, tá? Não está valendo. Não está valendo, então, para que você falou? Porque eu tenho que falar, tá bom? Tá? Hoje não retira. No pacote, pelo pacote, está lá. Juiz que tomou conhecimento da prova ilícita fica proibido de sentenciar o processo. Com razão, cara. Com razão. E olha que interessante, pessoal. Isso já veio em 2008. Em 2008, Ada Pellegrini Grinovo, que foi a autora do projeto da Lei 11.690, ela colocou esse parágrafo lá no 157. O presidente da República vetou em 2008. Agora veio no pacote anticrime e passou e o Supremo suspendeu. Entendeu? Mas se Deus quiser vai cair isso aí, tá? Vai cair porque isso é um absurdo. O juiz que teve... O juiz continua, porque o Supremo suspendeu. Entendeu? Vai cair, pessoal. Não tem razão. Não existe isso, cara. Juiz que reconheceu a prova ilícita não pode julgar o processo, cara. Não pode julgar o processo, pelo amor de Deus, não pode julgar o processo. Tá? Prova emprestada. Prova emprestada. Esse negócio de prova, pessoal, porque às vezes, principalmente os senhores que vão fazer concurso para a polícia, parece, não dá a impressão que o processo penal, que o direito penal foi feito para proteger bandido, não foi? Não dá a impressão? Só que não é assim, tá, pessoal? Não é assim. Os bandidos que usam do processo penal. O processo penal, o direito penal, ele foi feito para proteger o inocente. Ele foi feito para proteger a regularidade do processo. Por isso que, às vezes, pessoal, juiz bom é aquele que pode até falar na sentença: a minha vontade era condenar você à pena de morte. Mas eu não posso porque não tem prova. Entendeu? Eu já vi juiz falar para mim: Marciano, eu sei que ele é culpado. Eu sei. Só que eu não posso condenar. Entendeu? Eu sei que ele é culpado, mas não posso condenar. Entendeu? E às vezes até mesmo falando com o Ministério Público. Estou acabando de fazer uma delação premiada com o Ministério Público sobre um negócio dos policiais. Ó. E o ministro promotor já falou: não, Marcelo, pode ficar tranquilo, que aqui vai morrer aqui, vamos levar isso aqui para o túmulo. Porque os meus clientes estão confessando até onde está o corpo, cara. Mas é uma relação de confiança. Porra, promotor, estou abrindo aqui o jogo com o senhor. Não, pode ficar tranquilo. Se nós não tocarmos essa delação, isso aqui vai morrer aqui. E vai ter que morrer. Porque é a verdade processual, aquelas coisas tudo, é a lealdade processual. Às vezes, o juiz não, ele perde isso. Pô, às vezes o cara realmente é culpado, que está todo mundo vendo que o cara é culpado, mas não tem prova, vai fazer o quê? O certo é absolver. O certo é absolver. Nem que depois você pega ele, no outro processo, mas naquele ali, tá? Prova emprestada, coloca aí, ó. Primeiro é o seguinte, pessoal, não precisa nem colocar o conceito. O que é prova emprestada? Prova emprestada é aquela produzida num processo e transportada para outro. Essa é a prova emprestada. O que interessa para nós? Os requisitos, vamos lá? Identidade de partes. Identidade de partes. Se perguntar para você, no processo penal brasileiro, admite-se a prova emprestada? Sim. Quais os requisitos? Identidade de parte. Como assim identidade de parte? Aqui no triângulo, ó, que o Ministério Público está acusando o José. E o José tem um outro processo, que o Ministério Público está acusando o José. Aqui ó, é um processo de homicídio, aqui é um processo de roubo. Se a prova daqui também
servir para cá, pode emprestar. Porque as partes são as mesmas. Agora, não pode, pessoal, pegar a prova num processo de José, querer utilizar num processo de João. Não. Porque aí, ó, não tem identidade de partes, tá bom? Outro requisito. Respeito à legalidade da prova. Respeito à legalidade da prova. Tá? É outro requisito da prova emprestada. Respeito à legalidade da prova. Pessoal, sujeito teve uma prova, uma confissão mediante tortura. Não utiliza aqui, mas empresta para o outro. Não. Tem que ser legal aqui, no originário, porque senão não pode ser utilizado naquele que vai emprestar, beleza? Respeito ao contraditório. Respeito ao contraditório. Respeito ao contraditório está lá, inclusive, no HC 95186 do Supremo. Pessoal, senhores, esse processo sobre homicídio, a defesa de José estava presente? Sim. Porque no outro processo eu já sei que aqui também é José. Nesse processo do homicídio, aqui é 157, que eu quero emprestar para esse. Nesse processo aqui, no dia que a testemunha foi ouvida, a defesa do José estava lá? Estava. A defesa do José pôde fazer pergunta? Pôde. Então, a defesa do José exerceu o contraditório. Pode emprestar para esse aqui, não tem problema nenhum, não. Agora, não pode pegar o cara de surpresa. Pô. Pega um documento aqui, nesse processo, pega um doc daqui e joga o doc para cá. Aqui não teve oportunidade para rebater o documento. Pode usar esse documento aqui para condenar? Não pode, porque não teve contraditório e ampla defesa. O contraditório, nesse aqui já é obrigatório. Nesse aqui já é obrigatório. Se um documento foi juntado para cá, antes da sentença tem que abrir para a defesa falar sobre ele. Porque a pergunta dele é o seguinte, ó, não teve o contraditório aqui, mas juntou esse documento aqui. A hora que juntou o documento, já veio a sentença. Ué? Não, se tiver contraditório aqui, veio para cá, tá valendo. Porque são as mesmas partes. São as mesmas partes, contraditório aqui. Tá? São as... Oi? Não, se tiver direito administrativo, vai respeitar as fases do administrativo. Não, o contraditório no administrativo é obrigatório. Ele está dizendo o seguinte, pode emprestar uma prova do criminal para o administrativo, o policial está respondendo por tortura lá na vara criminal. Empresta de lá para um processo na corregedoria. Tem que seguir o contraditório no administrativo. Tá? Sim, exatamente. Tá? Respeito ao contraditório o quê? Princípio da comunhão das provas. Outro tema, princípio da comunhão das provas. Princípio da comunhão das provas. Vamos terminar, falta 5 minutos, vamos lá. Princípio da comunhão das provas. Coloca aí, pessoal. Uma vez produzida, a prova pertence ao processo. Uma vez produzida, a prova pertence ao processo e não a quem produziu. Veja lá, senhores, sujeitos da relação processual aqui, ó. Quem são os sujeitos? Ministério Público e réu. O réu, pessoal, leva uma testemunha para falar bem dele. Chegou lá, o tiro saiu pela culatra, cara. A testemunha que foi falar bem do réu, a promotora, a juíza falou assim, ó, o senhor sabe que se o senhor mentir, o senhor sai daqui preso, né? Tá bom, então, eu vou falar a verdade. Pô, mas a testemunha do réu ferrou ele. Pode usar o depoimento da testemunha dele para condenar? Pode, porque uma vez produzida a prova passa a ser de todos. Esse é o princípio da comunhão das provas. Não é porque a prova foi produzida por MP
que só serve para condenar. Não é porque a prova foi produzida pelo réu que só serve para absolver. Depende. Porque a prova não são dos sujeitos, a prova é do processo. Tá? E aí, senhores, nosso último tema. Não, já a questão, né? Vamos lá, então? Sobre, então, essa teoria geral da prova. Caiu para escrivão da polícia em 2021. Os sujeitos processuais, por meio das provas, os sujeitos processuais, por meio das provas, buscam reconstruir um fato passado, a fim de influenciar o convencimento do julgador, juiz. A doutrina considera a prova um direito inerente aos direitos de acusação e de defesa. Alguns sustentam ser um direito subjetivo, de índole constitucional, de estabelecer a verdade dos fatos. Acerca do tema provas no processo penal, assinala a alternativa incorreta. O princípio da liberdade da prova determina que não há qualquer impedimento à produção de outras provas, além daquelas indicadas expressamente pela legislação processual, desde que não atentem contra a moralidade, a dignidade da pessoa humana. Verdadeiro. Você é livre para produzir a prova, desde que respeite as balizas legais. O princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos determina que, via de regra, não se admitem provas ilícitas, devendo elas ser desentranhadas do processo. Via de regra exceto aquelas situações. Então, verdadeiro. As teorias da fonte independente de prova e da descoberta inevitável foram concebidas no direito norte-americano. E doutrina e jurisprudência, de forma majoritária, admitem o uso no Brasil. Verdadeiro, tanto que está até no CPP já. A teoria da árvore envenenada, prova ilícita por derivação, né? Prova ilícita por derivação, está expressa na legislação processual brasileira e considera também inadmissíveis, via de regra, as provas derivadas das ilícitas. Verdadeiro. E aí, não vai ter falso, não, esse bicho aqui? Vamos ver. O princípio da comunhão das provas estabelece que todas as provas, sem exceção, uma vez no processo, pertencem a todos os sujeitos processuais. Ele não pertence aos sujeitos, pertence ao processo. Beleza? Vamos ver a outra? Está acabando, senhores? Está acabando? E aí, última questão nossa, senhores. Acerca das disposições relativas à prova no processo penal, julgue o item seguinte. A prova emprestada terá o mesmo valor das demais provas realizadas dentro do processo, caso tenha sido produzido sobre o crivo do contraditório envolvendo as mesmas partes. Verdadeiro. Identidade das partes, contraditório. Certo. Senhores, forte abraço. Tá certo? Se nós não tivermos mais aula, foi uma satisfação trabalhar com os senhores, ok?